Seja bem-vindo ao canal Vivi Ferronato Fitocosmética. E hoje nós vamos fazer uma máscara de cílios. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um produtinho essencial para uma boa maquiagem, que é a máscara de cílios, o nosso rímel. Existem várias máscaras de cílios com efeitos diferentes, efeitos que trazem volume, definição, alongamento, e o que nós vamos fazer hoje é um rímel para definição. Este rímel, ele contém ingredientes que nós já trabalhamos por aqui, espessantes, emulsionante, né? Porque nós vamos fazer aí uma emulsão, ceras vegetais, emolientes e pigmento. Vocês vão ver que os ingredientes são ingredientes simples que vocês vão encontrar facilmente. A proposta dessa máscara de cílios que nós vamos fazer hoje é trazer definição, mas eu já tenho umas outras formulações que eu vou trazer aqui para vocês com outras finalidades, para trazer volume e também alongamento. Uma questão importante que é preciso ser avaliada no momento que nós formos fazer um rímel é a embalagem, mais especificamente os aplicadores. Cada aplicador, ele traz uma função. Existem aplicadores curvos que vão trazer alinhamento e também a curvatura. Existem também alguns aplicadores que eles têm as cerdas variadas, cerdas mais curtas e cerdas mais longas, que isso vai trazer volume, principalmente para quem tem cílios curtos e pouco, como é o meu caso. Meus cílios são bem curtinhos e super ralo. Então, esse tipo de aplicador seria o ideal. Existem vários tipos de aplicadores para determinado efeito que a gente busca. Eu vou deixar lá no Instagram um material para que vocês possam consultar e salvar também, para que vocês conheçam esses tipos de aplicadores e que efeito que ele vai auxiliar, né? Então, isso é bem importante a gente pensar, né? Até porque, por exemplo, a gente aqui consegue algumas embalagens muito comuns, que, por exemplo, é aquela embalagem como a que eu vou fazer hoje, que é aquela escovinha bem simples, né? Essa é uma escovinha bem para definição mesmo, sabe? A gente não consegue fazer grandes efeitos, como, por exemplo, um alongamento, ou o volume também ele não fica, ele dá um volume, mas não é um volume intenso. Então, a escovinha, ela é o ponto-chave também dentro da questão de fazer um bom rímel, uma boa máscara para cílios. Na formulação de hoje, é uma formulação de uma emulsão, então nós vamos ter uma fase aquosa e uma fase oleosa. Nessa fase aquosa nós vamos ter a nossa água como veículo, a glicerina como um umectante, a goma guar para dar um espessamento, e teremos na fase oleosa o óleo vinil, que é o nosso emulsionante, o triglicerídeo do ácido cáprico caprílico, que é o nosso emoliente, a cera de candelila, que é o nosso espessante lipofílico, e o óxido de ferro preto, que é o nosso pigmento. Já na fase termolábil, nós vamos utilizar aqui o conservante, vou utilizar aqui o Nipaguar, e também a vitamina E como um antioxidante. Então vocês viram, os ingredientes já são conhecidos nossos por aqui, né? E um fato bem interessante que eu quero trazer para vocês, na verdade foi uma pergunta que eu recebi quando eu apresentei a formulação do lápis preto para os olhos. Houve uma pergunta se aquele lápis ele era à prova d'água. Então eu já vou trazer essa questão do à prova d'água aqui, porque o rímel é um dos itens que todo mundo quer à prova d'água. Para conferir o efeito à prova d'água, nós precisaríamos incluir alguns polímeros sintéticos e silicone, né? Mas aí a formulação ela já não seria natural como a gente busca. Tem ingredientes que nós não queremos usar para manter o produto natural, né? E o silicone é um dos itens. Mas se alguém não tiver nenhuma questão em relação ao silicone, ele pode vir a ser usado e transformar esse produto, tanto o lápis preto para os olhos quanto o rímel, à prova d'água. Eu não vou utilizar aqui porque a proposta que nós temos aqui pelo canal é trazer produtos naturais, né? Então, por este motivo. Mas eu também não demonizo alguns ingredientes. Eu acredito que a gente possa ter esse poder de escolha. Se for muito importante incluir o silicone para você transformar esse produto em um produto à prova d'água, ok, né? E aí vai de cada um buscar os ingredientes que querem ter dentro do produto que vocês estão fazendo, né?
Essa autonomia que a gente busca quando produz os nossos próprios cosméticos, ela é super importante, porque vai nos dar essa possibilidade de estar utilizando aqueles ingredientes que a gente quer realmente usar, né? Não é um produto pronto que tem vários ingredientes ali que nós não queremos usar, ou por questões de poluição, ou por questões de saúde. E eu acredito que ter essa autonomia e esse conhecimento sobre os ingredientes é um ponto-chave para a gente estar produzindo os produtos da gente, né? Eu não uso silicone, já usei em alguns produtos, ele realmente traz um efeito, principalmente quando a gente quer mudar o sensorial. Então o silicone ele é único. Eu nunca encontrei um produto compatível com o efeito do silicone, né? Nós temos aqui o silicone vegetal, que a gente usa em algumas formulações, que é o Parafol 1297, que é um emoliente, mas ele não é um efeito idêntico ao efeito do silicone. Ele realmente tem um sensorial próximo, parecido, mas ele não é a mesma coisa, e aqui, por exemplo, ele não traria esse efeito à prova d'água. Então é bem importante a gente destacar isso, para que a gente não se iluda, vou colocar o Parafol para dar o efeito de à prova d'água. Podem tentar, mas não vai trazer o efeito à prova d'água, tá, pessoal? Então acredito que as informações que eu queria trazer para vocês aqui de início são essas. Eu espero que vocês gostem dessa formulação, que testem e que também façam um ajuste, fazendo substituições por outros ingredientes que também vocês querem que componha este rímel, essa máscara de cílios. Então, agora que nós já falamos um pouquinho do que nós vamos fazer por aqui hoje, vamos conhecer a formulação. Para esta formulação, nós vamos precisar de 56% de água destilada, 0,20% de gluconato de sódio, 2% de glicerina vegetal, 0,30% de goma guar, 9,5% de olivenmil, 16,5% de triglicerídeos do ácido cáprico caprílico, 5% de cera de candelila, 10% de óxido de ferro preto, 1% de nipaguar e 0,5% de vitamina E. Então aqui eu já estou com todos os ingredientes pesados e separados, a nossa água destilada, o sequestrante, a goma guar, glicerina, cera de candelila, triglicerídeos do ácido cáprico caprílico, olivenmil, o nosso óxido de ferro preto e a vitamina E e o conservante. Então a primeira etapa é nós solubilizarmos o nosso sequestrante, nosso gluconato de sódio. E o nosso próximo passo é misturar a glicerina com a goma guar. Vou deixar aqui reservado. E aqui nós vamos aquecer a nossa fase aquosa a uma temperatura de mais ou menos 75 graus. Enquanto a nossa fase aquosa aquece, nós já vamos também aquecer a nossa fase oleosa. Vamos incluir a nossa cera de candelila. O olivenmil. O nosso triglicerídeo. Então aqui eu também vou aquecer a 75 graus. Vamos aquecer as duas fases à mesma temperatura. Então aqui a nossa fase aquosa, ela já atingiu a temperatura. Nós vamos misturar ali a nossa glicerina e a goma que nós já misturamos.
Aqui vocês percebam que ela tá bem homogeneizada. Vou aguardar aqui até que a nossa fase 2 aqueça. Então, aqui eu também já vou desligar, já atingimos a temperatura. Então, aqui nesse momento eu vou colocar o nosso pigmento. E agora eu vou verter a nossa fase oleosa na nossa fase aquosa e vou agitar. Agora aqui eu vou acompanhando a temperatura para que nós possamos incluir um conservante e o antioxidante, numa temperatura inferior a 45 graus. E nesse momento eu vou colocar o nosso conservante e o antioxidante que estão neste mesmo recipiente. Então, aqui, após resfriar, nós já podemos envasar. Nós podemos, então, utilizar uma seringa ou, então, tentar colocar com o próprio bico aqui do Becker. E aí, nós vamos utilizar, então, uma seringa. Então, depois que nós enchemos o frasco, nós colocamos esse batoque que vem junto com a embalagem. Então, depois de enchermos o nosso frasquinho, está pronto o nosso rímel. Então, aqui está prontinho a nossa máscara de cílios, o nosso rímel. Espero então que tenham gostado. Eu não vou aplicar este rímel aqui, mas eu convido vocês a irem lá no Instagram e conferir este vídeo que eu vou deixar lá com a aplicação, né? Vocês vão ver, os meus cílios eles são curtos e eles são ralos e vocês vão ver o efeito, né? Ele não vai me trazer alongamento, ele vai realmente me definir e me dar um certo volume, né? E essa é a proposta do produto, é trazer definição. Então vocês vão ver bem de pertinho lá no Instagram, porque eu vou fazer um vídeo aplicando e aí vocês vão ver a diferença, tá certo? Espero então que tenham gostado e se gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que não percam nenhum próximo vídeo e deixe seu like e seu comentário. E não esquece, se fizer esse produtinho, me conta lá no Instagram como é que ficou, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!